Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é cirurgiã dentista, francana, mas mora em Porto Alegre e está fazendo um trabalho lindo aqui na nossa cidade atualmente. Seja muito bem-vinda, Maria Laura. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo e tentar ajudar da melhor forma Porto Alegre. Na verdade, esse programa ele sempre foi com o intuito de inspirar pessoas e motivar através de histórias reais, de pessoas que se superaram ao longo da vida. Mas hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, com a intenção de inspirar você a ajudar pessoas que estão precisando muito de todos nós brasileiros nesse momento. Sim. A Maria Laura está fazendo um trabalho muito lindo aqui em Franca. Ela está fazendo um trabalho de arrecadação. E a gente já vai falar sobre isso, mas antes da gente chegar nessa parte, eu quero muito que vocês conheçam ela. Porque conhecendo ela, vocês vão confiar ainda mais em destinar a sua ajuda para essa causa. Então, Maria Laura, conta pra gente um pouco sobre você. Quem foi a Maria Laura? A sua infância foi aqui em Franca, né? Foi, eu nasci aqui, meus pais também eram daqui. E nasci em Franca, fui assim, criada com quintal, né? No quintal de casa da avó, era muito gostoso ali. Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Cresci aqui aos 6 anos, eu, meu pai e minha mãe, nós nos mudamos para Apucarana, no Paraná. E um ano depois da mudança, minha mãe faleceu. Ela morreu precocemente, com 34 anos, depois de um aneurisma, que ela tinha lúpus. E com a morte dela, meu pai ficou lá e eu voltei. Por causa de uma questão muito curiosa, que embora minha mãe não soubesse que ia morrer, foi uma questão muito repentina para todos nós, ela tinha deixado por escrito numa agenda tudo que ela queria que acontecesse na minha vida. Sério? Sério. Essa história é bizarra. Assim, eu como tenho se essa ela agenda até hoje. Ela não sabia, mas é como se ela sentisse que isso fosse acontecer. Ela deixou por escrito. Tudo que poderia me ajudar, coisa de seguro de vida, essas coisas, né? E ela deixou por escrito que queria que eu voltasse para Franca, que eu estudasse no Pestalozzi, que eu fizesse balé, que eu... Ela deixou tudo escrito, ela já deixou tudo assim, pronto, sim. O sonho dela. Eu tenho essa agenda até hoje. Você fez balé? Tá balé? Lá em Porto Alegre, fiz balé. Mas você tinha vontade de fazer ou só fez pra realizar o sonho da mãe? Não, eu fiz porque eu gostava mesmo. Eu sempre gostei muito de experimentar, assim. Então eu gostava do balé, fiz jiu-jitsu, fui dos escoteiros. Depois que a minha mãe faleceu, eu voltei pra Franca, o Pestalozzi me aceitou. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. A minha mãe tinha 34. A minha mãe tinha a idade que eu tenho hoje. E aí eu voltei pra Franca, o Pestalozzi me aceitou no meio do segundo semestre, porque minha mãe morreu em agosto de 96. Ela faleceu, você veio. Eles abriram pra mim uma vaga. Deve ter sido duro, porque seu pai ficou. Automaticamente você perdeu contato com os dois. Eu vou te dizer que, assim, hoje, com 34 anos, eu sou chefe escoteiro até hoje, né? Eu entrei no escotismo com 12, sou chefe escoteiro hoje em dia. Hoje que eu tenho mais contato com criança, eu acho que eu tenho uma dimensão melhor do que significa você perder sua mãe com 6 anos, né? Às vezes eu vejo eu sou chefe de lobinhos, né? Então é de 6 a 10 anos, e às vezes eu vejo aquelas crianças pequenininhas, assim, passando por nós ali no movimento escoteiro, e eu fico pensando, meu Deus, eu tinha esse tamanho, então, né? Eu era desse tamanho. E é complicado porque na visão que eu tinha da época de criança, eu já me via como adulto, né? Eu já me via como alguém que tinha que ajudar, que tinha que não dar trabalho. Então eu acho que a gente amadurece muito rápido. Depois de muitos anos na terapia, enfim, que eu fui realmente entender essa questão de que o trauma de você perder os seus pais, a mãe, né, principalmente, mesmo que você tenha uma outra rede de apoio... Mas a mãe é o nosso maior amor, referencial, né? É um referencial de amor. É o primeiro e mais forte, é o maior vínculo de amor. Sim, meu médico falava que a única certeza que a gente tem quando criança é que os nossos pais têm que amar a gente. E quando a gente é tirado disso muito cedo, né, as estatísticas relacionadas a isso não são nada boas, né? Uhum. Mas, graças a Deus, as minhas tias super pegaram a causa, assim, né? Fui criada inicialmente pela minha avó e minhas tias. Um ano depois da morte da minha mãe, minha avó faleceu também, de tristeza, que foi a filha mais velha dela, né? E aí minhas 3 tias deram continuidade na minha educação.
aguentaram muita coisa de muita gente. Acho que tinha muita gente que torcia contra, assim. Aquelas coisas, assim, de tipo, criada pelas tias, não vai dar certo. Aquela coisa que não agrega em nada, só vem pra atrapalhar, e a minha né? família... Ninguém não quer ajudar, mas quer... E a minha família, por mais que não tivesse muitos recursos, a família da minha mãe, as minhas tias e meus tios se uniram muito para me dar boas oportunidades, né? Fazer uma boa escola, fazer inglês, computação, todas aquelas coisas, né? De criança anos 90 e 2000. E eles se uniram muito. Tem um ditado que fala que para criar uma criança você precisa de uma vila, né? Para fazer um ser humano. E eu tinha essa vila. Que bom, né? E eu acho que isso também gerava, às vezes, acho que é inveja mesmo, sabe? Aquela coisa de olhar e falar, e perceber que você não pode fazer aquilo, você não consegue fazer aquilo, mas que outras pessoas com bom coração conseguem. Porque às vezes as pessoas olham e falam, eu não consigo fazer pro meu filho, e ela querendo órfã. Às vezes a pessoa olha e vê que, assim, é uma questão de doação também, né? Você fazer isso pra alguém que não é teu filho, eu acho que é uma questão muito de doação de amor, de doação de prioridade. Mas eu como tia, assim, que eu tenho sobrinhos, minha família é grande, né? Muitos irmãos, nós somos em 5 filhos. E aí, netos são 10. Nossa. E os meus sobrinhos são como filhos pra mim. Então, quando eu faço algo pro meu filho, eu também fico pensando neles, assim. Então, e acredito que suas tias eram assim, esse amor, porque é um amor, a gente ama muito os sobrinhos. Sim. E foi uma criação, assim, muito junta com os meus primos, né? Com as minhas primas. Com as minhas primas, elas já nasceram quando eu tava mais velha, mais adolescente. Mas com meus primos, eu tenho não tanta diferença de idade. Então, a gente foi criado muito junto, né? Aquela coisa muito próxima. E aí fui todo o ensino médio, escoteiros, né? Aquele monte de coisa. Aquele monte de coisa. Tinha igreja, eu sou violinista, aprendi a tocar violino na igreja. Que legal. Então, assim, por mais que a vida tenha me tirado muita coisa no sentido de referencial, ela me deu outros referenciais e também me deu muitas oportunidades, assim, as pessoas acabavam se sensibilizando com a situação, né, e aquilo gerava muitas boas oportunidades, assim. Que bom. Eu lembro que quando eu fui fazer balé foi na Cláudia Garcia, que a minha tia não tinha grana pra bancar, tipo, pra eu fazer balé 5 vezes na semana. E aí a Cláudia falou, não, paga 2 e vem 3. Ah, que bom! Então eu lembro que, assim, o próprio Pestalozzi, quando teve um período muito difícil financeiro, assim, eles super me deram descontos pra eu continuar na escola. Eu estudei no Pestalozzi do pré ao 3º ano do ensino médio. Olha que bom, o sonho da sua mãe foi literalmente realizado. E eu lembro que quando eu fui pra faculdade, assim, eu fiz odontologia na Unifran, foi um esforço conjunto da minha família pra complementar a pensão da minha mãe, né, pra que eu conseguisse cursar o curso. E eu lembro que isso gerou, assim, aquela coisa, mas como? Né? Como que essa menina vai fazer um curso desse? Como? Dentro da própria família, assim. Sério? E eu ficava chocada com aquilo, assim, de que eu fiz terapia há muitos anos, né? Meu terapeuta falava exatamente isso, que às vezes a gente não entende que as pessoas não conseguem olhar para aquilo que elas não conseguem olhar com admiração ou com amor para aquilo que elas não conseguem doar, para aquilo que elas não conseguem fazer. Quem consegue fazer isso é raro, né? É raro. Tipo, esse altruísmo, assim, que eu acho que eu recebi muito da família da minha mãe, foi algo que marcou para sempre, porque, assim, dentro da situação que eu tô vivendo hoje, eu só consigo fazer o que eu tô fazendo porque eu aprendi em algum lugar. Eu ia te falar isso. Eu aprendi em algum lugar. Hoje veio uma moça aqui que ela falou, nossa, eu tô vendo você fazer tudo isso, eu lembro da sua avó. A sua avó fazia esse tipo de coisa. Sua avó era uma pessoa que recebia as pessoas em casa. Olha, né? que legal. Minha tia abriu a casa dela aqui, eu tô tomando conta da casa dela faz uma semana. E aí terminei a faculdade e eu não consegui emprego em Franca. Era muito difícil, eu tentei abrir um consultório, mas eu era muito inexperiente. E não era como hoje, eu acho que naquela época a gente era muito mais isolado entre os profissionais da odontologia, assim, eu nunca recebi muito apoio, não conhecia muita gente. Eu acho que faz quantos anos você se formou? 12 anos. 12. Porque se a gente for ver alguns anos atrás, acho que todas as áreas, né, tinha essa questão de não querer unir mesmo, de eu só faço o meu,
Imagina, alguns anos atrás, alguém fazer uma collab, se já existisse isso. Nossa, sim, as não pessoas... tinha o Orkut, o Facebook, mas não tinha um profissional com outro da mesma área fazendo isso. Isso é triste, porque isso acabou me jogando para um mercado profissional horrível, horrível. Eu falo que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu era totalmente despreparada para ele, porque você sai da faculdade muito tecnicista, né, na odontologia. É a vida que ensina mesmo, na odontologia você sai, assim, um fazedor de procedimentos, um diagnosticador de problemas, mas dificilmente você sai um profissional que sabe se valorizar, que sabe colocar preço nas suas coisas, e você vai aceitando condições de trabalho cada vez piores, né. Hoje eu não sei como tá o mercado aqui, mas na minha época era muito, muito desolador. Eu acredito assim. que é bem assim ainda em todas as áreas, porque eu entrevistei um advogado recentemente, né, e hoje o trabalho dele está indo para uma área de dar mentorias para advogados que estão se formando agora, que acabaram de se formar, para que eles consigam ter esse planejamento empresarial. Porque a faculdade não ensina isso. A pessoa sai com o básico, com o teórico, e por isso que eu falo, é a vida que ensina depois. Sim. Então essa parte administrativa, preço, mas não tem quem ensina. Não. E as pessoas não querem te contar. E você não vai sair de consultório em consultório fazendo orçamento. Exatamente. De algo, né? E eu acho triste isso, porque o que a gente mais tem percebido no atual mercado da odontologia é que quanto mais parceiros você tem, quanto mais nós dentistas nos conversamos, trocamos figurinha, trocamos ideia, fazemos cursos um com os outros e temos a oportunidade de aprender um com o erro do outro, com o acerto do outro, mais os nossos negócios crescem. Com certeza. Porque se tem uma coisa que não satura, é o mercado da saúde. Que é um mercado. É ruim falar isso, não, mas ele é um mercado. É uma coisa que não para mesmo. E ele carece de bons profissionais, né? Porque a gente é como uma máquina. Você sempre precisa de um cuidado. A gente sempre precisa de reparação. De reparo, e se não fizer esse manutenção. Se não fizer essa manutenção, o estrago é maior. Sim. Né? E aí, com essa entrada no mercado de trabalho meio traumática, eu acabei indo parar numa daquelas propostas de emprego bomba, que era muito comum naquela época que clínicas no Rio Grande do Sul, no sul do país, ou no norte, no nordeste, oferecessem alojamento, oferecessem casa, essas coisas, e um salário meio fixo, assim, para que o dentista saísse do seu conforto, né, da sua família, enfim, de toda a sua rede de apoio, para começar a vida em outro lugar, com ganhos garantidos, né. Hoje eu acho que, de tantos processos terem acontecido, isso não é mais uma coisa que aconteça tanto. Mas como é que foi pra você? Eu fui fazer um curso em Alfenas, e aí nesse curso já tinham recrutadores dessa franquia, uma franquia de paulistas no Rio Grande do Sul. E aí eu fui e tinha muita gente fazendo muita grana, parecia ser uma boa oportunidade, eles pagavam sua passagem de avião. É aquela coisa, no início eram só flores. E aí quando você chegava lá, era um alojamento super problemático, era às vezes você morar com pessoas muito problemáticas, até perigoso de vez em quando, assim, era bem complicado, assim. E aí tinha toda essa questão, só que eu não queria voltar, e eu era orgulhosa demais, eu não queria pedir ajuda. Não dei certo, e agora? Né? E aí eu fiquei. Eu fui ficando, eu entrei numa especialização, aí eu conversava, eu fiz muita amizade com meus professores na especialização, eles me chamaram para trabalhar com eles. De pouco em pouco eu fui largando esse emprego extremamente ruim, só que eu fui ficando numa, digamos assim, eu fui ficando meio que num ritmo ruim de trabalhos. Então eu trabalhava muito em clínicas mais populares, com muitos atendimentos por dia, 30, 40 pacientes por dia. E ganhando pouco. E assim, eu acho que quando você fica nesse mercado que ele é feito para moer o profissional, e ele é feito dessa maneira justamente para o profissional não conseguir ver saída daquilo ali, né? E não dá nem tempo, porque ele fica exatamente isso. Eles exigem uma dedicação exclusiva, né? Eles exigem várias questões, assim, que um trabalho escravo, que te deixam realmente com cabresto ali, para você não enxergar outras possibilidades. Achar que só aquilo ali é o que existe. Só aquilo ali é o que é possível pra você. E é o melhor que tem pra você, né? E isso foi me deixando muito adoentada mesmo, fisicamente doente. Eu engordei muito, eu fiquei muito deprimida,
teve toda uma... Assim, a minha vida profissional, ela teve um impacto muito grande na minha vida, assim. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu já estava... Às vezes eu trabalhava em 3, 4 cidades diferentes para atender. Eu trabalhava com ortodontia, com aparelhos ortodônticos. Então, é um atendimento relativamente rápido dentro dessas clínicas. Então, para ganhar mais, você tem que atender muito. E isso é péssimo para o profissional, isso é péssimo para o paciente. É um mercado feito para moer o profissional. E pro profissional também vai se queimando. Sim. Porque, assim, se você faz algo muito rápido nessa parte de ortodontia, sim, né? O problema maior era que eu tentava fazer o meu melhor. E aí não combinava com o espaço. E aí, geralmente, isso fidelizava os pacientes. Isso me fidelizava naquela localização. Entendi. E aí, quando veio a pandemia, eu já estava num fluxo de trabalhar em 5 lugares diferentes. Eu atendia muito, eu atendia todos os sábados, às vezes eu tinha que atender domingos. E aí eu vi. E aí juntava aquele medo de montar a sua própria clínica, né? É porque quando você trabalha nesse ritmo, tá? Eu vou ser bem sincera sobre isso. Quando você trabalha neste ritmo de 12 horas por dia, 40 pacientes por dia, você não quer montar nada. Você chega na sua casa, você tá cansado, você não quer pensar. Quem tá trabalhando sentado no mocho, essa pessoa não tem tempo de pensar. E aí você não tem mais ninguém para te ajudar. O meu fluxo de vida era sair de manhã, sem comer, atender, às vezes almoçar, atender, chegar em casa às 8 da noite... Eu tava morta, eu era fumante. Então eu chegava em casa, no caminho pra casa eu fumava 2 cigarros, chegava em casa eu só queria dormir. Eu não queria pensar, eu não queria ver um filme, eu não queria estudar, eu não queria... fazer mais nada. Eu odiava odontologia nessa época. É porque te fazia mal. Você não me via falar pra ninguém que eu era dentista. E aí eu fui ficando doente, eu cheguei aos 120 quilos, eu fiquei realmente muito, muito... impactada por toda a situação que eu estava vivendo, aquilo começou a dar muito reflexo na minha saúde, e aí aconteceu a pandemia. E quando veio a pandemia, aí eu acho que deu aquele clique que deu em muita gente, principalmente porque na minha profissão ninguém parou de trabalhar, nós somos autônomos, nós não temos direitos trabalhistas, então ninguém parou de trabalhar. Vocês não pararam mesmo naquela? Não, a gente não parou. Eu parei aqueles 10, 15 dias. Acho que algumas pessoas ficaram com medo de ir ao dentista. Eu acho que assim, quem tinha mais estabilidade, pôde fazer essa escolha de parar, parou. Eu não tinha essa escolha. Inclusive, nas clínicas que eu trabalhava... Eu ia ao dentista também naquela época. Nas clínicas que eu trabalhava, a ordem era: se você parar, você vai perder o emprego. Inclusive, eu vi várias vezes funcionários trabalhando com Covid... É bem desumano o que rola nessas clínicas populares. A gente essas nem clínicas, imagina, né? Essas franquias muito conhecidas, que devem ter várias aqui, e tem várias em todos os lugares, né? E aí eu, enfim, ali em 2021, em janeiro, eu estava me recuperando da Covid, eu peguei Covid em novembro, na fase Delta. Não tinha vacina... Eu fiquei com uma sequela olfativa bem grave de 1 ano. Eu fiquei 1 ano sem olfato, sem paladar. E aí, nesse período, eu acho que me deu um clique. Eu falei, eu preciso sair desses lugares. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu já tô com 30 anos. Não é isso que eu quero pro meu futuro. E aí... Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua mãe escreveu que você queria fazer? Não, odonto não. Odonto não, mas ela foi... pensar sobre isso. Bom... A gente vai fazer um breve intervalo agora. Já já a gente continua com essa história. A gente fica aí que a gente já volta. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.
voltamos e vamos dar sequência nessa história. E aí conta pra gente. Então, Odonto não tava nos planos dela. não estava nos planos da sua Ela mãe. só foi até ali o ensino médio. Eu só queria que eu fizesse uma faculdade depois. Então ela só traçou ali e depois deixou pra você escolher. Depois ela deixou pra eu escolher. E aí, quando veio a pandemia, veio esse clique de que eu precisava mudar de vida, eu lembro que eu tava deitada na minha cama e falei, meu Deus, se eu não conseguir sair desses empregos, porque é muito difícil você fechar portas Demais. nesse sentido, ainda mais financeiramente. Encerrar ciclos são complicados, É, né? ainda mais porque é uma insegurança muito grande, era uma fase ainda pandêmica, né? E mesmo quando a gente vê que tá fazendo mal, a gente quer ficar. Eu tive uma época que eu era fotógrafa, e foi durante a pandemia também, que eu decidi tomar essa decisão. Falei assim, não é mais o que eu vou trabalhar. Porque eu e meu marido, a gente tava cada um indo pra uma área, mas a gente tava com a fotografia ali, ó, e pagando aluguel de estúdio, pagando tudo pra não abrir mão. E aí eu comecei a pegar no pé dele, falei assim, vamos encerrar? Eu não me vejo mais daqui 5 anos fazendo isso, e você também não. E aí no dia, eu nunca esqueço, o dia que ele ligou na imobiliária pra cancelar o contrato, eu chorei, mas eu chorei igual uma criança. E ele falava assim, mas você pediu. Eu falei assim, mas é porque tá doendo, porque a construção da empresa foi muito árdua, né? Foi difícil, foi um processo longo pra gente ter o nome que a gente tinha, pra gente criar tudo. E de repente eu ver aquilo se desfazendo. Mas aí eu vi, não sei se você conhece o Pedro Superti, uma live dele que ele falou sobre queimar navios. Foi uma resposta pra mim no dia. Que a gente, quando... Em alguns momentos a gente precisa queimar alguns navios. Acho que era Napoleão, não sei, gente. Alguém de uma guerra que queimou alguns navios que eles fossem pra guerra e eles tinham que vencer, ou então eles morreriam ali. E aí só sei que ele falou essa palavra sobre queimar navios, que seria para encerrar ciclos. E eu peguei isso pra mim e falei, é verdade, eu preciso. Sim. E depois que eu aceitei isso, que eu entendi, foi no mesmo dia. Me deu uma leveza e a minha vida deslanchou. E eu entendi que a fotografia, da mesma forma que eu amava, né, que foi uma construção que me deu um retorno, que eu sou grata a tudo isso, que foi o que me trouxe onde eu estou hoje também, mas era algo que estava travando a minha vida. Então por isso que eu falo, encerrar ciclos dói. Mas é extremamente necessário pra gente poder crescer. É que dá medo, Dá porque muito nesse medo. mercado que eu trabalhava, por mais que fosse não saudável, por mais que fizesse mal pra minha saúde, pra minha vida profissional, pra minha autoestima intelectual, era o que eu conhecia, né? E sozinha. E eu nunca, sozinha do não outro dá pra lado do esquecer país, longe da família. E aí era uma situação realmente muito difícil. Eu sou muito grata às pessoas que foram surgindo nessa fase, que foi a Ana Lúcia, a Alessandra, que foram pessoas que abriram os consultórios delas, 2 mulheres, que abriram os seus consultórios para que eu começasse a trabalhar de uma forma digna, de uma forma decente, né, de uma forma onde eu não fosse explorada. Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente reclama de como está o quadro da nossa profissão no Brasil, mas o que a gente faz por isso, quando tem alguém novo entrando no mercado? É verdade, muito né? importante essa observação. Eu converso muito com recém-formados. Hoje eu dou aula, sou professora. Eu nunca, há 5 anos atrás, eu jamais me imaginaria ensinando qualquer coisa. Eu acho que eu não tinha nem autoestima intelectual para isso, sabe? E aí, quando eu comecei a atender com essa calma em 2021 e poder fazer cursos, tudo mudou. Por mais que a insegurança fosse maior, né, de você ter atendimentos só particulares e tal, a forma como você trabalha muda. E isso atrai mais pessoas, atrai mais pacientes, porque você trata com mais tranquilidade, com mais carinho, com mais atenção. Né? Porque você a pessoa tem mais... quer ser ouvida. Minhas também. consultas hoje têm 1 hora, 1h30, meus pacientes são meus amigos. Olha que né? bom. Então isso é muito diferente e eu sempre tive muito gosto com celular. Sempre gostei muito de fotografar com telefone, desde quando eu tinha, sei lá, um iPhone 4S, eu amava, sempre gostei muito de fotografia. Agora eu denunciei a minha idade, demais, né? E aí... Já denunciou quando você falou da sua mãe. Pois é. Tá mas essa do iPhone 4S é que dói. E aí eu lembro que uns amigos começaram a me pedir, mas não me ensina a fazer. Me ensina a fotografar assim e tal. E eu sempre gostei de fotografia. Eu aprendi a fotografar quando eu fui pra faculdade, no projeto Rondon. Eu fui rondonista no projeto do Ministério da Defesa. E eu fui pro Amazonas. Eu aprendi a fotografar com uma Fujifilm que a minha tia parcelou em 10 vezes numa ótica de Franca. Legal. E ela me deixou levar essa câmera e eu aprendi a fotografar
no maior privilégio do mundo, porque eu aprendi a fotografar no meio da floresta amazônica. Acho que cheguei a ver uma foto sua no Instagram. Tem uma foto minha, crianças. Eu fotografando lá. E é engraçado que aquilo ali, eu nunca tinha pensado em trazer para minha profissão, eu estava me formando naquela época. Não era uma coisa assim, que se via falar de fotografia odontológica, mas aí a gente entrou na era do digital, né? Eu peguei toda essa mudança. E aí veio a possibilidade da fotografia na profissão, eu fiz alguns cursos e arranjei mentores muito bons na fotografia, o Giovanni Chiossi, que é o cara, assim, da foto no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, ele deu aula. E ele é um amigo pessoal. Olha que bom. E aí veio a fotografia, eu amo fotografar com câmera, fotografo, tem estúdio, tem tudo. Mas veio também a possibilidade de trazer isso para o smartphone, criar uma... facilita muito mais, sim, porque é até um custo a menos, né? Sim, exatamente, porque não é todo mundo também que quer tirar uma foto com uma lente macro de R$5.000. E aí tem que passar pelo processo de edição e tudo mais. Tem que aprender a manipular software. E aí eu criei um curso voltado para recém-formados, para pessoas que têm dificuldade com tecnologia. E eu comecei a receber muitas pessoas com 30, 40 anos de formado. Então foi muito legal, que é um curso muito lúdico, que ensina fotografia e edição e redes sociais. E assim, eu falo que você pegou aquela sua dor, né, que tinha de tudo que você viveu, para poder auxiliar outras pessoas. Porque a sua maior dor no início da carreira era não ter quem estendesse a mão. E hoje você faz isso para muitas pessoas. Os recém-formados estudantes, eles pagam só metade do valor do curso. Eu sempre quis fazer isso porque eu acho que é uma forma de incentivar. Eu tenho projetos que, infelizmente, por tudo que está acontecendo nesse momento, não consegui ainda dar continuidade, mas eu tenho projetos para alunos cotistas de odontologia fazerem o curso de graça. Olha que legal. Porque eu acredito que a gente só mantém o alto padrão de excelência da odontologia se a gente colaborar para esse mercado ser excelente. Perfeito. Eu nunca vou conseguir exigir muito do meu conselho, né, profissional, eu nunca vou conseguir exigir dos meus colegas e exigir como classe odontológica se eu não estou, de alguma forma, possibilitando que essa classe odontológica exista de uma maneira excelente. Então, dentro do que eu posso fazer hoje, né, eu tento ao máximo trazer essa possibilidade para as pessoas. Isso é perfeito. Porque a fotografia hoje é uma forma de comunicação em tudo. Quantos dentistas você conhece que estão nas redes sociais? Todos. Hoje em dia o Instagram é quem não fica, tá desaparecendo. É a sua lista telefônica, né? Quem não é visto não está sendo lembrado. E é sobre gerar conexão também, né? Exato. As pessoas, eu falo que você entra na rede social não é nem para vender, né? Quando você tá ali. Mas você gera conexão com as pessoas de uma forma tão grande que as pessoas, quando precisam de um dentista, ela nem sequer pensa em contratar outro. Porque ela já se conectou com você. Exato. E aí veio a possibilidade das redes sociais, e ali eu comecei a usar um espaço nas redes sociais para falar com recém-formados, para falar com a comunidade odontológica, para falar com os alunos, com os meus pacientes também, mas principalmente para sensibilizar e conscientizar as pessoas de que o mercado odontológico, ele não é essa coisa ostentadora, não é essa ostentação toda, não é esse mercado de conto de fadas, onde todo mundo vira um harmonizador, onde todo mundo vira um implantodontista de sucesso, que não é assim para as coisas se construírem. Para quem não sai de um lugar de muito privilégio, já da faculdade, o mercado odontológico ele pode ser extremamente desafiador e desafiador de um jeito que mexe com a tua cabeça. Mexe com aquele teu questionamento, será que eu sou bom o suficiente? Porque para ser bom tem que ter grana envolvida. A gente tem inúmeros profissionais fantásticos, excelentes de execução, super inteligentes, que sabem tudo, mas que estão em outro lugar dentro desse ranking por causa de uma questão social, financeira. Uma pena isso, né? E é uma pena isso. E as pessoas às vezes veem nessa profissão algo muito esperançoso sobre mudar de vida, né? Mudar de classe social e tal. E eu acho que a gente precisa ser extremamente sincero. Dá pra ganhar dinheiro com o odonto? Claro. É uma área maravilhosa. Mas é muito difícil de prosperar. É uma área que a gente precisa ter, assim, muito conhecimento empresarial, financeiro, de gestão, para que a gente prospere. E hoje, infelizmente, para piorar,
o que já era difícil, a gente vê que tem muita gente perdendo tudo, né? Lá em Porto Alegre. Sim. Você tá fazendo um trabalho muito bonito para ajudar seus colegas de profissão lá, né? Eu tô aqui hoje porque eu moro em Porto Alegre há 10 anos, mas eu tô aqui em Franca hoje porque eu vim fazer um curso que era um sonho de vida, que é um curso maravilhoso de design para professores de odontologia. Ah, tem aqui em Franca? Não, em São Paulo. Ah, tá. Mas eu vim fazer esse curso em São Paulo e aí, no dia que eu cheguei no curso, eu já cheguei meio já chorando, porque já tava entrando água e já tava na TV. Que dia que começou a entrar água lá? Olha, a situação está grave, gravíssima, desde final de abril. Desde final de abril? Sim, porque foi quando começou a chover no interior. A área do Vale dos Sinos. Mas já começou a alagar desde o final de abril? Sim, eu tinha amigos que já tinham perdido tudo nos últimos dias ali, entre o domingo e o 1º de maio, na quarta-feira. Eu já tinha amigos que tinham perdido tudo. Que estavam com a casa a 2 metros debaixo d'água. As chuvas começaram ali entre 30 de abril e 1º de maio. Aí no 1º de maio, a gente passou já o dia... Eu lembro que no dia 30 de abril eu já não tive agenda, eu tive que cancelar a agenda porque já não dava mais para ir para São Leopoldo, o tamanho era chuva. Na segunda já foi arriscado a minha volta, eu tenho lá parceria em 2 consultórios, trabalho em Porto Alegre e São Leopoldo. Na segunda à noite, como eu tava com a agenda meio travada, assim, muito cheia de coisas por causa da viagem, eu tava tentando atender todos os pacientes que davam, assim, então eu tive curso, dei aula. E aí eu atendi na segunda-feira. Vida normal, super atarefada, assim. E na segunda-feira à noite já foi difícil voltar de São Leopoldo. Muita chuva, trânsito caótico, o rio lá já estava ameaçando transbordar. Já tinha dado transbordamento, né, mais pro interior, o pessoal já estava desesperado. Mas isso nunca chegava nessa proporção na capital. Ali é a região metropolitana. No interior era normal. No interior é uma coisa meio recorrente. Quando o rio Caí sobe, geralmente ao redor dele, pelo menos 2 quilômetros, alaga. Mas dessa vez foi um alagamento gigantesco. Era mais de 5, 6 quilômetros longe do rio, alagou. Alagou 2 metros de água dentro das casas. E aí, no 1º de maio, eu tive que cancelar curso, que eu dou curso online. Tive que cancelar a turma, fazer adiamentos e tal, por causa das chuvas, e tava sem energia elétrica, energia oscilando e tal. Falei, gente, tá muito perigoso aqui, tá muito perigoso para eu dar aula, para eu sair da minha casa, então eu vou transferir vocês, os alunos super compreensivos. Um beijo para meus alunos maravilhosos, queridos, super compreensivos. E aí a gente combinou, era para as aulas estarem acontecendo essa semana, inclusive. Quando eu cheguei no curso no dia 2, o curso era dia 3, aliás. Em São Paulo. Em São Paulo. Então você saiu de lá, já a eu saí dia 2, já com medo de ter algum cancelamento de voo. Mas estava chovendo só, não tinha nada de alagamento, assim, preocupante. Quando chegou no dia 3, eu cheguei no curso, aí já era calamidade, assim. Aí já tava governador na TV, aí já tava uma loucura. Sim, porque no dia 2, enquanto eu tava fazendo todo aquele percurso dentro de São Paulo, caótico, para chegar, né, nos lugares que eu precisava, meus amigos já estavam ligando, falando, olha, acho que vai ser muito pior dessa vez. Porque ano passado a gente teve uma enchente. Chegou a Porto Alegre. O Guaíba sofreu, deu extravasamento da água para dentro da cidade, mas nada comparado ao que aconteceu dessa vez. Assim, nunca foi algo parecido com o que deu dessa vez. A mais próximo foi em 1941, se eu não me engano. Mas assim, e não foi ainda nessa intensidade. Essa foi pior. E aí a gente ficou muito consternado, assim, eu fiz o curso, eu prestava atenção na aula um pouco, de repente meu celular tocava, eu começava a chorar, porque eram meus amigos contando o que estava acontecendo, as pessoas pedindo socorro, e terminei o curso no sábado. Sonho que era o curso. Terminei, mas meu professor foi maravilhoso, ele é um querido. Claudinho, beijo. Foi maravilhoso o curso. E, enfim, somos alunos. Ele falou, gente, quem faz meu curso é meu aluno vitalício. Eu falei, que bom. Ai, que bom. Que talvez eu precise repetir algumas coisas. Mas
o curso terminou no sábado, e aí no domingo eu peguei um ônibus e falei, vou pra Franca, porque eu não vou ficar aqui pagando hotel, né, infernizando meus amigos, porque eu tava na casa de uma amiga até. Falei, não vou incomodar as pessoas, eu vou pra Franca, minha família tá lá, eles têm que me aguentar, e eu vou mobilizar ajuda. Quando eu fui entrar no ônibus, eu comecei a receber mensagens muito desesperadas dos meus colegas. E aí eu comecei a ver, assim, situações de pessoas que eu conheço, lugares que eu já vivi maravilhosos momentos com os meus amigos, de passar a noite conversando, de fazer festa, que foram destruídos pelados, não existe mais. E assim, é muito difícil você ver a casa de uma pessoa que você conhece, que é uma pessoa linda, vaidosa, sabe aquelas pessoas que entram na farmácia e não... E são as loucas da farmácia, assim, que compram todos os produtos, que adora tudo que é de dermocosmético e tal. E a casa dessa amiga, que é uma amiga super vaidosa, assim, foi destruída, foi levada. Que dó, né? E aquilo mexe. Eu tenho conhecidos na área de São Sebastião do Caí que são pessoas empreendedoras, assim, que, sabe, fizeram as coisas sair com muita dificuldade, com muita luta, com muita batalha. É tão difícil empreender, né? É difícil empreender, e empreender jovem, sabe? Você ter coragem de fazer isso, de enfrentar o mundo. Cara, é surreal o que tá acontecendo lá. Eu tenho amigos que, tipo, estabilidade de 30 anos, acabou. É uma reconstrução que você não tem por onde começar. E assim, quando a gente tá mal por dentro, é mais difícil. É mais difícil. E então, aí, assim, a pessoa não tem de onde tirar força pra recomeçar. Exato. E o medo de acontecer tudo de novo. Sim, não é nem medo, é certeza. Porque é um lugar que alaga com recorrência. Que a gente já vê que é um problema dos órgãos responsáveis. Sim, também, né? Não houve nenhuma ação pública do governo do Rio Grande do Sul, nenhuma política, nada relacionado a conscientizar a população, por exemplo, de como agir na iminência de tragédias como essa, de alagamentos, de invasão de água. Porque e o a ano questão de aumentar ainda também aquelas barragens. Não, e outra coisa, eles foram avisados, eles ignoraram os avisos. O governo do estado destinou 50 mil reais para a Defesa Civil como orçamento esse ano. Depois de tudo que a gente viveu ano passado. Teve mais de 40 mortes. E aí precisou acontecer de novo. E aí precisou acontecer pior, precisou Bem morrer. Pior. É sem precedente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não existe precedente no Brasil do que está acontecendo lá. Eu falo que tem muita gente falando que quando baixar as águas, sim, vai ser o momento Tanto mais triste. Tanto que eu tô deixando para voltar mais pro final do mês, porque é quando a água vai estar baixa e eu vou poder ajudar, porque eu tô com a cabeça mais tranquila, eu acho, eu estou melhor psicologicamente, apesar de tudo, do que os meus amigos que estão lá vivendo esse inferno todos os dias. E aí eu vou poder ajudar nessa parte, porque eles vão precisar de muito pessoal para fazer reconhecimento, para atuar junto aos órgãos públicos, né, IML, Defesa Civil, perícias, e acaba que os cirurgiões dentistas podem ser úteis nesse ajudar, momento, né, de reconhecimento das pessoas. A gente falando sobre essa questão, eu quero falar, pessoal, essa questão, como é uma responsabilidade dos órgãos, né, responsáveis, que não fizeram nada para evitar algo que já é um problema recorrente, as pessoas possuem direitos em relação a isso. Então, os órgãos responsáveis, eles devem arcar com despesas médicas, de remédio, casa, carro, tudo, gente. Tudo isso é direito de vocês. Vocês precisam entrar com ação judicial para poder ser ressarcido disso. É claro que as memórias, né? A gente fala de bens materiais e ainda que entreguem tudo, e que a gente sabe que vai demorar, porque no Brasil, infelizmente, é assim. Sim. Mas são memórias, são vidas, são traumas que crianças estão vivendo de uma dimensão. Mulheres grávidas. Nossa, eu não consigo pensar muito nessas coisas. Eu prefiro não ficar vendo e não ficar pensando, porque é triste. Não, e é assim... Crianças órfãs. Crianças órfãs. A gente acaba... Eu costumo dizer que o lugar onde tem uma tragédia e tem muita gente, desorganizadamente, é o lugar perfeito para acontecer maldade. E é o que mais está acontecendo. E é o que mais acontece. Abusos, tráfico infantil. Então a gente fica realmente muito preocupado aqui em Franca. No domingo, quando eu entrei no ônibus, que eu recebi as mensagens de desespero dos amigos, eu fiz um vídeo e fiz uma mensagem para os meus amigos, pedindo ajuda, qualquer ajuda que as pessoas pudessem dar. E aquilo viralizou.
Eu não esperava que fosse viralizar dessa maneira. E aí se montou esse centro que vocês viram aqui, de arrecadação de doações. E agora estamos tentando manter a cabeça no lugar enquanto fazemos essas arrecadações para enviar para lá. Que é muito importante isso agora, né? Sim. A gente já vai falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Quantos ultrassons uma gestante tem que fazer num pré-natal de qualidade? Você já se perguntou sobre quantos exames? Não são muitos. Eu sou o Nilo Paim, médico ginecologista obstetra, atuo na área de medicina fetal e posso te falar que podemos fazer um excelente pré-natal de baixo risco com 4 exames. Um exame para avaliar o embrião e datar muito bem aquela gravidez com 8, 9 semanas. O exame da translucência nucal com 13 a 14 semanas, primeira avaliação da morfologia, avaliação se o risco para trissomias, né, síndrome de Down, se esse risco aumenta ou diminui após o exame, o morfológico do segundo trimestre entre 20 e 24 semanas e mais 1 ou 2 exames obstétricos no terceiro trimestre da gestação para seguir o crescimento do bebê. E pronto, temos um excelente pré-natal na parte de ultrassonografia. Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas. O Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova. Voltamos, e agora nós vamos falar um pouco desse lugar que nós estamos hoje. Hoje vocês perceberam que o cenário está bem diferente do que o comum, porque nós decidimos gravar aqui, no Centro de Doações. Então conta pra gente um pouco, Maria Laura, desse espaço, né? Um espaço que a sua tia doou, né? Minha tia tá abrindo mão de todo o conforto da vida dela, da normalidade do dia dela. Porque eu liguei pro meu primo do ônibus e falei, você me empresta seu quintal ou a garagem? Porque eu vou receber algumas doações, eu acho. Você acha que não tinha nem dimensão do tamanho que seria isso? Eu não tinha ideia de que isso ia viralizar e que cada pessoa de Franca ia ter um vídeo meu chorando desfigurada no celular. E aí, como é uma situação muito complexa, assim, é difícil pra mim falar sobre isso de forma tranquila, porque é muito pessoal pra mim. É na minha casa, é no quintal da minha casa, sabe? E aí, não tá lá é algo que me transtorna. Eu falei, eu não vou conseguir ficar aqui só observando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho que se eu não tivesse essa questão das doações aqui, se não tivesse tomado a proporção que tomou, eu ia estar sem forças. Eu ia estar numa situação muito delicada, assim, mentalmente. Porque é desolador. É uma sensação de impotência absurda você não tá lá. Eu imagino. Mesmo com as doações, ainda sente isso, né? Quando chega um áudio, eu tô te acompanhando nas redes sociais e eu vejo, né? Quando você pega pra gravar, amanhã, né? Durante de manhã, é sempre toda manhã eu tô fazendo uma live com as notícias do dia, assim. O que aconteceu durante a madrugada, o que a gente já recebeu de instrução, o que as autoridades estão fazendo, meus amigos, o que eles mandaram, porque é desgastante, é muito desgastante que dentro de uma situação tão delicada, tão difícil, né, as pessoas perderam tudo. E não é só perder a minha casa, é perder tudo. Elas perderam qualquer referência de normalidade de vida. Eu fico pensando que tem criança que virou indigente. Tem criança que virou indigente. Não tem nada. Tem criança não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe. Tem criança que vai ser enterrada como indigente. Não, e tem criança... Sem nenhuma noção de quem é.
sem documento. E tem crianças, bebês que nunca vão saber quem são os pais, porque não tem uma foto, não tem um documento, não tem nada. Exatamente. As pessoas perderam sua história, sua identidade, sabe? E é um povo, o gaúcho, ele é um povo muito querido, é um povo muito unido, é um povo que faz muito pelo Estado ali. Então é muito revoltante ver ainda gente se aproveitando, jogando fake news pra viralizar. E gente que já tem dinheiro, que já tem fama, que já tem seguidor, que não precisaria estar fazendo isso. E usa o espaço que tem pra jogar desinformação, desestimula a doação. Inclusive você comentou quando eu cheguei, porque assim, tem gente que fala assim, não vou doar porque não vai chegar. Gente, tá chegando. Tá assim. chegando, gente. Ela é um ponto seguro de doações. Ela conhece as pessoas, ela mora lá. Eu recebi foto hoje, inclusive, de um caminhão que saiu daqui de Franca, que foi entregue lá em Porto Alegre. Então assim, as pessoas estão recebendo as medicações, estão recebendo as coisas. Inclusive, a gente recebeu agora uma doação anônima, que seria até bonito mostrar pra vocês. Tá escrito assim, nessa caixinha: um pouquinho de amor e carinho. Cartas de crianças para crianças. Eu não sei quem foi. Quem quer que tenha sido, muito obrigada. E aí são saquinhos com docinhos e uma cartinha, um desenho de uma criança para outra criança de lá. E a gente tem que pensar que é um povo que vai demorar meses, talvez anos, para conseguir voltar a ter algum tipo de normalidade na vida, sabe? Algum tipo de normalidade, mas que ainda vai ficar uma ferida gigante. Nada nunca mais vai ser como antes. É algo que nunca aconteceu. Acho que nunca aconteceu isso no Brasil inteiro, né? Não, nunca mais vai ser igual. É uma tragédia e essas pessoas vão carregar esse trauma. Existe um grupo de apoio de terapeutas, são mais de 1000 terapeutas unidos para poder levar algum conforto emocional para essas pessoas. E depois, no final do programa, eu vou ver se em algum momento aparece o contato. Caso você conheça alguém, para que você possa encaminhar para essas pessoas. São mais de 1000 terapeutas trabalhando todos os dias para atender essas pessoas, para poder ajudar de alguma forma nesse lado emocional, porque vai precisar muito agora. Vai precisar muito. Tanto quem foi atingido, quanto os voluntários que estão trabalhando lá. É uma coisa muito desgastante, é um trabalho extenuante, é um trabalho que não tem fim. E os voluntários, a gente vê alguns áudios de desespero. De coisas que é de desespero. Eu não consigo ouvir. É desesperador. E continuem doando. Hoje eu estava conversando com alguns empresários aqui de Franca que vieram até aqui para fazer doações. E a mensagem que eu tenho para passar para vocês é a seguinte: continuem doando, tragam as doações para cá. Eu estendi a campanha que eu estou fazendo pelo menos até dia 15. Pode ser que ela se estenda de novo, porque eu não sei quando eu vou conseguir voltar. Tudo vai depender de como vão ser as chuvas desse final de semana, porque está programado chuva para lá. Inclusive, você recebeu um vídeo que está chovendo, Está chovendo nesse momento, a gente estava vendo antes da gravação. Está chovendo nesse momento, os caminhões chegando com as doações e o povo debaixo da chuva pegando as doações. Mas continuem doando, continuem ajudando, porque a conversa que eu tive com os empresários ontem que vieram até aqui, Franca é um polo de e-commerce, né? Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo isso durante, um dos maiores. Durante essa minha estadia, que Franca é um polo do e-commerce do Brasil. É um dos maiores e-commerces estão aqui, né? E ontem, conversando com alguns empresários, eles me disseram que as vendas despencaram. O meu marido vende muito pro Rio Grande do Sul. E aí ele comentou sobre isso, assim. E não é sobre as vendas, mas assim... Não, é um reflexo do que está acontecendo. Arroz vai subir, gente. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz. É o maior produtor de arroz, é o maior produtor de trigo. E assim, se você não tem nenhum apreço pela vida humana, se não é isso que te comove, né? Se você está desprovido de qualquer carinho e empatia pelo povo gaúcho, pelo que eles estão passando agora, doe pela normalização da sua vida. Porque o Brasil não vai funcionar direito enquanto o Rio Grande do Sul estiver nessa situação. Porque a gente impacta a economia lá. Claro. E enquanto a gente não tiver, pelo menos, num resquício de normalidade profissional, muitos mercados vão ser impactados. Não apenas esse da alimentação, mas muitos mercados. A
Gente, Franca é calçadista. Metais. Rio Grande do Sul é um polo do calçado no Brasil. Tinha feiras programadas agora que já foram canceladas. Isso vai impactar a economia de uma forma absurda. Absurda. Porque não é só que eles iam receber as feiras, eles também vendem, eles também compram. Então, se você não quer doar porque você não tem apreço pelas pessoas, porque você, de alguma forma, não sente nenhuma empatia por tudo que está acontecendo lá, colabore para que o Rio Grande do Sul se reconstrua pelo teu sossego financeiro, porque vai ser muito triste a hora que isso começar a impactar a economia da forma... E não vai demorar. E, gente, é muito importante a gente ressaltar que essas situações não podem acabar. As águas baixaram, agora tá tudo certo. Não tá. As pessoas perderam tudo mesmo. Não tem roupa, não tem nada. Leite para as crianças. Eu falo muito de criança porque eu tenho um filho. Eu amamento ainda. E as crianças que perderam as mães vão se alimentar do que agora? Então, o leite não, que é um leite caro, mas necessário para essas crianças. A gente, inclusive, está recebendo aqui. Nós recebemos tudo fraldas, aqui no Centro de Doações. Agasalhos, principalmente, veio uma frente fria agora para lá, então as pessoas estão molhadas no frio. Então a gente tem uma demanda de roupa de frio. E é um problema ainda maior que pode levar mais vidas embora. Piorar a questão. Existe uma questão sanitária lá, então a gente está pedindo, além de alimentos não perecíveis e roupas, água mineral em galão ou garrafinhas. A gente está pedindo produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de bebê, paninho de boca, coeiros, roupinhas, tudo que é de bebezinho, fralda, pomada de assadura, lenço umedecido, pentinho, aqueles pentinhos molinho de cabelo, sabe? Para bebê mesmo, bebê recém-nascido. Nós tivemos 130 hospitais inutilizados no Rio Grande do Sul. A gente não tem nem para onde levar as pessoas. Gente, e sobre cadeira de rodas também, né? Cadeira de rodas. Tem tudo que vocês puderem, tudo que vocês puderem doar vai ser bem-vindo aqui. Fraldas geriátricas. E, por favor, não deixem de doar. Não esqueçam dos animais também. A gente recebe ração, a gente recebe tudo para pet. E tudo está sendo enviado. Se compadeçam desse povo. Porque a sensação que a gente tem é que o governo já esqueceu, sabe? Se o resto do Brasil esquecer também, eu não sei se a gente vai sair dessa. Porque eu quero voltar pra lá. Lá é o lugar que eu escolhi pra viver, sabe? Então vai ser muito duro pra mim se eu não puder voltar pra lá. E eu acho que quando a gente se une de pouquinho em pouquinho, esse pouquinho vira um monte e faz a diferença. Tem gente que me manda pix de R$2. Faz diferença. Esse pix de R$2 vai virar água. E as crianças vão ter o que beber. Então, por favor, não esqueçam do Rio Grande do Sul. Não deixem isso passar. Isso não vai melhorar. Isso não tem tendência de melhorar nos próximos dias. Eu acho que esse é meu maior pedido, para as pessoas não esquecerem o que está acontecendo lá. E é uma necessidade, como ela disse, vai durar muito tempo. Então a sua ajuda é importante. Que seja R$2, R$10, que seja roupas de bebê, agasalhos, enfim, o que você puder, ajude, contribua. Maria Laura, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer muito. E eu quero agradecer a cada um que tem ajudado o Rio Grande do Sul. As pessoas estão fazendo um trabalho lindo, não só em Franca, mas no Brasil inteiro. Gente, muito obrigada, continue com esse trabalho muito lindo que você está fazendo também. Muito obrigada. Gente, é isso. E até o próximo Senta Que Lá Vem História. Muitas pessoas têm dúvida a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente após a reforma de 2019. E hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos a respeito da aposentadoria dos trabalhadores na área da saúde. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Os trabalhadores da área da saúde possuem o direito de ter reconhecido o tempo de trabalho em condições especiais. Isso significa que o homem terá um acréscimo de 40% no seu tempo de contribuição e a mulher terá um acréscimo de 20% no seu tempo de contribuição. É preciso ficar atento quanto à documentação exigida, o chamado PPP. É um documento que exige uma análise mais detalhada.
E para isso, tanto na realização do cálculo, quanto na análise da documentação, é preciso que você tenha um profissional habilitado, especializado para isso, para que ao final você consiga ter a melhor aposentadoria. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria.